Opa, então nesse momento, gente, 11 horas e 38 minutos. Vamos Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Úrsula. Olha, querida, receba aí todo o meu carinho. Parabéns pelo filhinho, pela família nova, você realmente merece. Um abraço aí ao seu pai, essa pessoa que eu tenho tanta estima e consideração, e quanto eu acompanhei desde criancinha no rádio. Então, obrigado aí pela participação nessa rádio ali, a qual eu nutro profundo carinho. Obrigado. Só corrigindo, né, doutor? Não é Alexandre, é doutor Alexander. Não, na realidade, o meu nome mesmo é Alexandre, mas eu mudei para Alexander porque como eu trabalho nos Estados Unidos também, então para o americano entender Alexandre é impossível. Então tá tudo bem. Mas Alexander é um nome que eu já tenho adotado já há alguns anos já. Então, doutor, obrigado, Alexander é Bess ou Bess? Bess. Doutor Alexandre, vamos à primeira pergunta? Então, a gente vai falar sobre violência da mulher, né, doutor? Tá. Então, o que a gente primeiro queria saber, qual o sinal que a mulher precisa ter para ela perceber que precisa buscar uma ajuda? Não, que ela está sendo agredida, porque às vezes não é agressão só de física, às vezes é uma agressão moral. E vai indo de leve às vezes, né, doutor? Em que momento, doutor? Em que momento acende a luz amarela? Muito boa, ambas perguntas aí do seu pai e a sua também. Olha, quando a gente fala em agressão em mulher, primeiro a gente precisa entender que existe apenas 5 tipos de agressão à mulher. Eu vou falar rapidamente e já entro na pergunta. O primeiro tipo de agressão, ela é uma transição entre um relacionamento tóxico e um relacionamento violento. O relacionamento tóxico é quando há realmente ali uma série de deletérios à mulher, é uma relação falaciosa, mas que provoca para a mulher uma série de prejuízos. Então, seria a negligência, que a gente chama isso em psicologia, da negligência conjugal, né? Essa negligência conjugal é quando o cara deixa de dar carinho, deixa de dar ali atenção à mulher, sendo um tipo de violência. Não é uma violência exata, mas ela já é uma transição do relacionamento tóxico para o relacionamento abusivo violento. Aí a primeira dica que a gente pode dar, né, a primeira causa ali da agressividade contra a mulher é sempre a humilhação verbal. Sempre é uma agressão verbal. Então, há uma humilhação, há uma agressão, mas no sentido de xingar a mulher, de menosprezar ou de ridicularizar a mulher. Aí deixa de ser um relacionamento tóxico e já passa a ser um relacionamento totalmente abusivo, né? Existe uma diferença entre relacionamento tóxico e abusivos. A segunda agressão à mulher, que ela migra do verbal, ela migra imediatamente para uma agressão física, onde há hematomas, onde há toques. Aí você tem uma terceira... Eu estou explicando de forma mais resumida, porque eu sei que o tempo é curto. Aí a terceira agressão seria realmente o contato sexual quando a mulher não está disposta a ter alguma atividade sexual, mesmo casada, e o cara vai lá e está afim. Então, isso pode ser considerado como estupro mesmo dentro de casa, sendo uma violência ali sexual, né? E aí a quarta e quinta, né? Porque eu considerei a primeira ali, a última seria realmente o desfecho final, onde a mulher ela é agredida até a morte. Então, esses são os principais tipos de agressões. Agora, o final, quando um cara a agressividade, ela é um traço de caráter, ela não muda e ela emite sinais. Alguns caras são mais controlados, outros caras são menos controlados e podem manifestar o comportamento violento já no primeiro encontro. Então, se é um cara que foi mal educado com o manobrista do restaurante, com o garçom, que é um cara que faz comentários pejorativos, que é um cara que esboça a sua alegria mediante algum noticiário na TV, algum comentário que eles estão fazendo e ouve isso ou aquilo, e o cara não mostra uma repúdia àquilo, esses são os primeiros sinais que o parceiro ou companheiro dessa moça que está começando a sair com esse cara, ela já pode perceber que esse cara é um cara violento e é um cara ali que realmente vai poder trazer uma série de prejuízos para ela no futuro. Eu acho que são essas as melhores dicas aí de perceptivas, né, de percepções que a pessoa pode averiguar a partir do comportamento verbal e não verbal desse cara. Olha, doutor, o senhor foi muito... Olha, é muito claro. Realmente as mulheres têm que começar a prestar atenção, não no comportamento diretamente, às vezes, com ela. O primeiro comportamento é o geral. Com o garçom. Como é que mesmo. o cara reage com o garçom, com o manobrista do carro? Como é que ele reage em no farol, de repente, com algum transeunte? Sim. Então,
Aí você vai falar, pô, esse cara aqui não é. Esse cara aqui não dá para confiar totalmente, não. Daqui a pouco ele pode ter uma explosão. E da mesma forma que ele começa a tratar as pessoas assim no seu entorno, pode uma hora ou outra voltar contra você mesmo. Sim. Então ali já estão as primeiras noções que você precisa perceber de que o cara é um tanto violento. Então, muito boa essa explicação do doutor Alexander. Doutor, e isso começa Obrigado. na infância, doutor, desse homem, dessa pessoa? Ele traz isso com ele, doutor? Sim, Ou é na educação em casa? Olha, eu vou contratar os dois para serem meus assistentes. Vamos lá. Quando a gente fala em agressividade, a gente tem que entender que a agressividade ela é um traço do caráter. O caráter ele se forma, voltando à pergunta da Úrsula, o caráter se forma no feto, tá? E vai até os 9 anos de idade, ele está totalmente fechado. Então, tudo aquilo que aquela criança viveu desde a gestação da mãe, se é uma mãe que já vivia numa relação tóxica ou numa relação abusiva, né, que infelizmente a gente sabe que isso tem de monte, essa criança ela vai ter uma séria probabilidade de ser uma criança violenta no futuro. Ou mesmo que ela não tenha tido uma gravidez ali muito complicada, ou tóxica, ou violenta, às vezes esse tipo de comportamento ele pode ser passado via DNA. O temperamento, que também faz parte do caráter, que é uma das configurações de moldagem do caráter, assim vamos dizer, ele pode ser adquirido ou na formação do feto e na formação da primeira e segunda infância, né? A segunda infância acaba ali nos 8, 9 anos de idade, ou ele pode ser herdado via DNA. E quando você tem um comportamento herdado via DNA, porque a genética é muito importante, a criança já vai nascer violenta, ela só vai precisar de algum estalo, podendo ser esse estalo, Úrsula, na infância, ou podendo ser esse estalo um gatilho psicológico, né, que a gente chama, em inglês, psychological trigger. Então, esse gatilho psicológico pode ser o fator determinante que faltava para que essa agressividade que estava latente, quer dizer, que estava ali escondida no seu organismo, se torne manifesta, né, se torne pública, visual. Agora, são pessoas que não vão mudar, tá? Tanto essa agressividade tendo sido adquirida ou tendo sido herdada, ela faz parte do temperamento do cara, então não vai mudar. Agora, é muito importante, eu acho que, completar a resposta da seguinte maneira: existe uma grande diferença entre um homem que exerce a sua masculinidade e um homem que exerce o machismo. São duas instâncias completamente diferenciadas. O cara que é um cara que tem uma masculinidade, ele jamais vai agredir uma mulher. Ele é sensível, ele sabe respeitar, ele sabe compreender, ele sabe compartilhar, ele sabe ceder. O machista não faz isso. Então, são duas instâncias completamente diferenciadas. O machismo é patológico, a masculinidade é normal. Ô, doutor, e não tem mesmo essa pessoa com essa agressividade patológica fazer uma terapia, uma meditação e vir a melhorar? Então, Úrsula, é muito difícil, porque o que acontece? Faz parte da índole do cara, foi formado. Se você pegar todos os caras agressivos, tá? Isso, inclusive, eu estou até fazendo uma coleção de livros chamada, que eu chamei de coleção Monstros Urbanos. São 3 volumes: pedófilos, assassinos e estupradores. Se você pegar a constituição morfológica cerebral dessas pessoas, ou mesmo dos agressores de mulher, todos eles têm deficiências neurológicas, principalmente no lobo frontal, no córtex no córtex pré-frontal também, porque são ali que regula, né, onde você regula ali os mecanismos de controle de impulso, controle de agressividade, foco, atenção. Então, a pessoa vai ter problemas, todos esses agressores, todos os serial killers do planeta, todos eles têm alterações morfológicas psiquiátricas, ou neuropsiquiátricas, melhor dizendo. Então, faz parte realmente, por isso que não há mudança. É muito difícil. Quando você pega uma pessoa que tem uma tendência à violência e essa pessoa apenas tem uma tendência, tá? Tendência, ela não tem o elemento da violência instalado no seu aparelho mental, aí com terapia e com uma série
de remédios para baixar a ansiedade, controles do impulso, até antidepressivos mesmo, você consegue aí talvez reverter, desde que essa pessoa tivesse apenas uma tendência, e essa tendência foi ali incutada no começo da sua infância, por algum pai mais violento, por algum tio mais violento, mas essa criança já estava com seu aparelho mental formado e mesmo assim se deixou levar. Esse tipo de pessoa você consegue mudar. Agora, aquela pessoa que nasceu com a agressividade já via geneticamente herdada, é impossível, do mesmo jeito que aquela pessoa que foi moldada num ambiente de criação. Existe também pessoas, ou que nascem com o que a gente chama no espectro da saúde mental, de personalidades soberanas que realmente não se misturam e não se adaptam ao tipo de estrutura familiar, mas isso é uma ou outra. Você tem mulheres que nascem com a estrutura, né? A personalidade soberana, ela é muito mais comum em mulher do que homem. Então, é aquela mulher que ela nasce com a personalidade soberana, ela já é uma mulher autossuficiente, ela já é uma mulher autoindependente, e ela realmente não vai se deixar se abater por nada que a envolve, mesmo que ela nasça em ambientes complicados. Eu acompanhei um caso nos Estados Unidos, que eu estava estudando, só acompanhei, não participei como terapeuta, nada. Teve um cara que nasceu numa família ali de assassinos, e ele nasceu com uma personalidade soberana e nunca realmente se envolveu com a família. E o próprio pai acabou matando-o porque ele não queria fazer parte da vida de crimes deles ali. Era uma cidadezinha do interior ali do Tennessee, se eu não me engano. Então, veja, era Tennessee ou era Texas, eu não lembro agora. Mas, de qualquer jeito, então, esses tipos você pode ali até considerar. Agora, o clássico mesmo, o agressor tradicional, o agressor clássico, ele pode até dar uma parada, mas se ele dá uma pausa é porque houve alguma sanção da lei, ou ele ficou com medo de ser pego, mas fica latente ali, não muda, infelizmente não muda. Né? Estuprador não muda, assassino não muda, pedófilo não muda e agressores também não mudam. Seria muito bom que mudasse, mas a grande maioria não muda. Doutor, para nós terminarmos, aliás, uma excelente explanação realmente que o senhor tem feito. Para terminar, como o Brasil pode sair desse lugar vergonhoso de ser um dos países com maior violência contra a mulher, doutor? Bom, primeiro acatar todas as reclamações de qualquer mulher que chega numa delegacia, que chega em algum órgão para denunciar, respeitar o que essa mulher está falando, investigar o que essa mulher está falando. Segundo, uma coisa que já deveria ter há muito tempo, leis realmente altamente punitivas. Veja, eu trabalho nos Estados Unidos também, então a gente vê realmente a diferença de lei, a diferença de punição, né? É muito grande. Então, acho que o que falta para o Brasil seria que os legisladores, né, os senadores, os deputados federais que fazem as leis, pudessem realmente entender que a saúde mental é uma coisa muito séria, e quando você tem uma varia na saúde mental, que é isso que faz a pessoa ser agressora, agressiva, ou estupradora, alguma coisa assim nesse sentido, que as leis pudessem ser menos brandas e pudessem ser muito mais abrangentes e ampliadas o tempo de prisão, para que a pessoa pague mesmo e possa, claro, você não vai, infelizmente, aquela vítima não vai ter a sua vida de volta, né? Mas você vai coibir que novas vítimas possam ali não passar por isso. Então, acho que assim, efetivar as leis do tipo Maria da Penha muito mais fortalecidas, muito mais fortes, e respeitar a mulher enquanto a mulher, porque é aquela coisa, o homem que realmente é um homem másculo, que é um homem que exerce a sua masculinidade, ele jamais vai ser agressivo. A agressividade está no machista, né? que é a versão patológica da masculinidade. Então, acho que a resposta principal para a sua pergunta seria realmente ter leis mais efetivas. Doutor, olha, milhares de pessoas, obviamente, vão querer saber outras coisas mais. E eu queria que... Tem um Instagram que é Alexander Bess Oficial, né, doutor? Esse mesmo, tem tudo lá. Tem tudo lá. Obrigado, gente. Olha, abraço pro senhor, um bom dia, bom final de semana. Que vocês dois tenham um ótimo sábado, assim, com a sua família inteira. Que esse programa continue por décadas aí no ar, que é um programa maravilhoso. Eu acho que dá para sentir, né, a energia que vocês passam ali pelas ondas aí do rádio. Então, que continue sempre assim, e muito obrigado aí por mais uma entrevista. Obrigada, doutor. Alexander Bess, gente, psicólogo especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami.
Olha aí, especialista em ansiedade e em síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia e atua nesse trabalho, nesse serviço ao povo por mais de 20 anos. Oi, gente!